Bem-vindos à aula 3 do curso Como se tornar um sobrenatural, esse curso baseado no livro do Dr. Joe Dispenza. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre meditação, campo quântico para manifestação. Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nos assuntos que a gente tratou na última aula, a respeito de campo eletromagnético, tá? Como é que essa assinatura eletromagnética dos nossos pensamentos, que geram nossas emoções, enviam informações para o universo. Entenda a sua emoção como ondas vibracionais, tá? Energia em movimento. Entenda a emoção como energia em movimento. E como você envia e recebe essas frequências, essas energias que são compatíveis com quem você é. Ou seja, a gente está sempre pensando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa, enviando a mesma coisa, por consequência, a sua vida vai ser sempre a mesma. Você vai sempre receber e se sintonizar com a mesma coisa, com o mesmo tipo de vibração. Então, só para a gente retomar os nossos estudos aqui, eu queria retomar de um ponto do livro, do capítulo 2, onde o Joe Dispenza fala o seguinte: se o modo como você pensa e sente transmite uma assinatura eletromagnética que influencia todas as áreas da sua vida, você transmite a mesma energia eletromagnética. E a sua vida nunca muda, né? Que foi basicamente o que eu falei aqui agora. E assim a gente se torna uma vítima da nossa vida, ao invés de um criador da nossa vida. E aí o interessante que também é que ele fala o seguinte, que para cada pessoa, coisa ou lugar do mundo externo que você experimentou na sua vida, e é algo conhecido, você tem uma emoção conectada. Presta bem atenção nisso, que ele fala sobre emoção conectada. Para cada coisa do mundo externo que a gente experiencia, situação, lugares, pessoas, objetos, a gente tem uma emoção relacionada àquela coisa. Então nós temos uma emoção conectada. Por quê? Emoções são os resíduos químicos da experiência. Lembra que a gente falou na primeira aula que o pensamento, a experiência, a nossa rede de neurônios, nossos circuitos neurais vão formar um produto, e esse produto é uma substância química, né? Ou seja, você, por exemplo, você passa por uma situação que é muito estressante. Aí essa situação passa, mas você se estressou muito nessa situação, você ficou nervoso. No dia seguinte você vai lembrar de novo dessa situação. Ela não está acontecendo ali na sua realidade naquele momento, mas você se lembra dela. E aí, ao se lembrar dela, você pensa nela e você fabrica esse mesmo produto, de novo, que é a emoção. Ou seja, aquela mesma emoção que você teve naquele momento. Você reforça essa rede neural e dispara as mesmas informações para o seu corpo, a mesma emoção. Então, é isso que ele fala aqui com resíduos químicos da experiência. A emoção é um resíduo químico da experiência. Se na maior parte do tempo você vive com hormônios viciantes do estresse, pode usar o seu chefe para reafirmar sua dependência de julgamento, pode usar seus colegas de trabalho para reafirmar o vício em sofrimento, pode usar os inimigos para reafirmar a dependência do ódio, seus parentes para reafirmar o vício na culpa, ou seja, de novo, né, ele sempre vai realçar esse conceito de que a gente está viciado nas nossas emoções. Por mais ruins que sejam as nossas emoções, o seu corpo ele já experienciou essa emoção, esse produto químico por tantas vezes que você condicionou o seu corpo a isso. E o seu corpo ele pede. Então, muitas vezes, a gente vai usar alguma situação no nosso dia a dia como uma fechada no trânsito, por exemplo, só para sentir aquela raiva que o nosso corpo está condicionado a sentir. Raiva essa que muitas vezes você condicionou ao longo da sua vida com um relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com alguma outra pessoa, né? Ou seja, do conhecido, do passado. Então, olha só que interessante o que ele fala aqui nesse ponto do livro, e é aqui que a gente vai começar a introduzir um pouco o conceito da meditação como uma forma de você viver no momento presente, para você poder manifestar. E o porquê você precisa viver no momento presente. E a manifestação é uma excelente ferramenta para isso. Ele vai começar a introduzir isso aqui nesse ponto do livro. Olha só. Isso significa que suas emoções, ou seja, a sua energia, estão misturadas, coladas até, a cada pessoa, lugar ou coisa que você experimenta em sua realidade conhecida, familiar. Isso significa que não há energia disponível para você criar um novo emprego, um novo relacionamento, uma nova situação financeira, uma nova vida ou até um corpo curado. E se toda a sua atenção e também toda a sua energia está presa no mundo externo, de pessoas, objetos, lugares, situações, tempo, não resta energia no seu mundo interno de pensamentos e sentimentos. Portanto, quanto mais forte a emoção em que você é viciado, mais você coloca a sua atenção na pessoa, no objeto, no lugar, na circunstância, no que aconteceu com você, no seu mundo externo, cedendo a maior parte da sua energia criativa e sentindo e pensando igual a tudo que conhece. Assim fica difícil, né, a gente pensar e sentir de alguma forma que não seja aquilo que a gente já conhece. E é possível que você se torne dependente de todas as pessoas e coisas que causam seus problemas. Se você coloca a sua atenção em circunstâncias, pessoas, objetos que aconteceram, aos quais você ainda está ligada a essas coisas por conta das emoções que você tem em relação a essas coisas, então você está ligado, você pensa nisso e você fica criando mais disso, né? Criando não como um papo místico da gente. É aquilo que eu expliquei sobre campo eletromagnético. Pensamento gera descargas elétricas, gera suas emoções. Isso a neurociência está provando aqui, né? Como o cérebro envia informação para o corpo, que é a emoção, e o seu coração é uma carga magnética, ela atrai. A gente viu muito isso na última aula. Então, aqui que está o grande lance, né? Ele até questiona o quanto da sua energia criativa está presa à culpa, ao ódio, ressentimento, carência, medo. Né? Para fazer isso, você tem que ir além de todas as coisas no seu mundo externo. Aqui a gente começa a falar sobre meditação, retirando a atenção delas. Por isso usamos meditação como modelo para mudar o estado interno. Isso nos permite romper as associações com todo o corpo, toda pessoa, toda coisa, todo lugar e todo tempo por um período suficiente para viajar para dentro. Quando você supera o seu corpo emocional e desvia a atenção de tudo que é conhecido no mundo externo, você traz a sua energia de volta, rompendo as ligações da realidade, passado e presente, que tem permanecido a mesma.
significa que você tem que desviar a sua atenção do seu corpo, da sua dor, da sua fome, das pessoas que você pensa. Quando você tira a sua atenção de todos aqueles elementos externos, começa a enfraquecer os elos energéticos e emocionais com aquelas coisas e, enfim, começa a libertar energia suficiente para criar um novo futuro. E aqui ele até faz um adendo, que quando você começar a meditar, e a gente vai fazer isso aqui nas nossas aulas desse curso, é possível que o seu mundo comece a desmoronar. Tá? Por quê? Quando você começa a romper os seus elos energéticos, que são essas emoções que você sente e você alimenta através do seu pensamento, através da sua atenção, você dá energia para essas emoções, em relação a tudo a sua vida, em relação até mesmo à sua atual identidade, quem você é. Outras pessoas, lugares, objetos, aos seus desejos, a sensação que você tem em relação aos seus desejos, de falta muitas vezes, de que você não tem. Quando você começa a implementar a meditação na sua vida, você começa a romper o elo que você tem com isso. Por quê? Porque você não dá mais atenção. Você começa a treinar a sua atenção para não dar mais atenção para o mundo externo e se voltar mais para o seu mundo interno. Quando você se volta para o seu mundo interno, aí sim você começa a existir e ter o poder de escolher aonde você vai pôr a sua atenção do seu pensamento. O que você vai começar a pensar. Isso é muito poderoso. Porque quando você começa a escolher o que você vai pensar, por consequência, você escolhe o que você vai sentir. Quando você escolhe o que você vai sentir, você começa a escolher o que você vai enviar de informação, de energia para o universo. Por consequência, você também está escolhendo o que você está captando, recebendo de volta de informação, de frequência, de energia do universo. Energia é frequência, frequência é informação. Então, aí sim você começa a ter poder de criação. Quando você começa a se tornar consciente, romper esses elos com as atuais emoções que você tem na sua vida, os atuais pensamentos, né, em relação às pessoas, lugares, a gente está ligado a tudo. Você tem uma rede, um circuito neural para cada coisinha da sua vida, desde os seus parentes, amigos, trabalho, relacionamentos, dinheiro, o que seja. Para tudo você tem uma emoção que está ligada àquela coisa. Então, quando a gente entrar nesses estados meditativos, que a gente vai fazer aqui juntos nas aulas, através de meditações guiadas, você vai começar a romper esses elos. Quando você começar a romper esses elos, gente, desculpa se tiver barulho, tá? É que aqui minha rua é bem movimentada. Quando você começar a romper esses elos, a sua vida vai começar a desmoronar. Por quê? Porque você já não vai estar mais em ressonância, vibrátil, com a sua atual vida. Então é natural que ela mude. É natural que algumas pessoas se afastem, é natural até mesmo, às vezes, que você perca o seu emprego, que aconteça alguma coisa que você chama de sofrimento. Mas não é sofrimento, é apenas mudança. Aquilo precisa sair da sua vida para que abra espaço para algo novo entrar. Eu vou te contar uma história que o Joe conta nesse livro aqui, de um amigo dele, que começa a fazer essas meditações, e aí ele queria subir de cargo no emprego dele, alguma coisa assim, ganhar mais, ter uma promoção, ele começa a fazer essas meditações, começa a pensar e se sentir de forma diferente. De repente, ele é demitido do emprego dele. E aí ele liga pro Joe Dispenza falando, viu, eu tô fazendo as meditações que você falou pra eu fazer, mas eu fui demitido do meu emprego. Não deveria acontecer o contrário? Eu não deveria subir de cargo no meu emprego? E aí o Joe fala, não, calma, relaxa, só continua fazendo as meditações. E aí passa um tempo, ele recebe uma outra proposta, ele era reitor de uma universidade. Então, de uma universidade muito mais renomada, onde ele ia ganhar o dobro do que ele ganhava no antigo emprego dele. Mas, se ele não tivesse sido demitido, provavelmente ele não teria recebido essa nova oportunidade. Né? Ou seja, ele teve que... O universo mudou a vida dele, né? Quebrou aquela rotina do conhecido dele. Porque qual que era o conhecido dele? Levantar, ir para a universidade, mesmo emprego, mesmas pessoas. Quando ele é demitido, ele é obrigado a abrir espaço para o desconhecido. Porque, de repente, ele acorda e ele não tem mais aquela mesma rotina. Então, ele começa a se abrir para o desconhecido. Então, coisas novas começam a entrar, coisas melhores. Coisas que estão em sintonia com aquele novo pensamento que ele escolheu, com aquele novo sentimento que ele gerou dentro de si, com aquela nova informação que ele começou a enviar para o universo. E quando a gente começar a meditar juntos, inclusive, se você quiser começar a meditar agora e se aprofundar em autoconhecimento, reprogramação mental, mudar suas crenças limitantes, a sua identidade, quem você é, eu te faço convite para conhecer a Escola da Mente, que é a minha escola digital de cursos de autoconhecimento, reprogramação mental, crenças limitantes e meditação. Tá? O link está aqui na descrição, caso você queira se aprofundar e ter mais cursos a respeito disso. Quando a gente começar a fazer as meditações neste curso aqui do YouTube, eu vou gravar até meditações guiadas para vocês, com base nesse curso aqui. O que pode acontecer é que o seu corpo, como você está viciado nas emoções antigas, como culpa, como às vezes insegurança, ressentimento, raiva, o seu corpo, sabe quando você tenta ficar quieto, mas começa a dar uma coceira aqui, uma coceira ali, seu corpo quer se mexer, aí você começa a pensar em coisas que não é para pensar, você senta para meditar e a sua mente não para. É porque é o seu corpo pedindo pela velha droga, né, pelo velho pensamento, pela velha emoção, que ele foi condicionado a ter ao longo de tanto tempo, de anos, talvez. Então, saiba que isso é natural, tá? Você pode sentir um desconforto no início, querer se mexer, querer sair dali, pensar outras coisas, mas saiba que isso é natural e que é só você se manter ali. Pensa que a última batalha é mais difícil. Vai chegar um momento que o seu corpo vai falar assim, não, acho que isso não tá dando certo, vamos levantar e vamos seguir nossa vida. Não, vence essa batalha também. Permaneça ali, quieto, imóvel. E aos poucos vai ficando cada vez mais fácil e você vai ver os resultados. Quando você perceber que o seu corpo está querendo tomar conta de você novamente, que os seus pensamentos estão querendo tomar conta de você novamente, simplesmente tome consciência daquilo. Não precisa ser nem durante uma meditação, pode ser durante o seu dia a dia. Quando você pensar que você está pensando em algo que vai te gerar uma informação, uma emoção, que vai enviar uma informação para o universo que você não quer que aconteça, para de alimentar aquilo. Só se torne consciente. E desvia a sua atenção para alguma outra coisa. Tá? Começa a praticar isso até mesmo no seu dia a dia. Então, quando você se desvincula dessas emoções, quando você rompe a energia que você está alimentando elas, você tem mais energia para você, certo?
você tem mais energia para criar aquilo que você quer. Quando o pensamento vem até você e você fala, não, eu não quero pensar isso, eu quero pensar outra coisa, você está manobrando, você está manipulando a sua energia conscientemente e, portanto, criando a sua realidade conscientemente.